Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Labinas e hoje eu vou falar sobre a pandemia, principalmente nesse momento que já estamos sendo vacinados e que começamos a sair da pandemia de fato. E quais são as repercussões que isso tem causado na nossa saúde mental e o que a gente percebeu, quais são as sequelas que a gente tem percebido nesse pós-pandemia também, tá bom? Roda a vinheta e a gente vai falar mais sobre isso. Oi pessoal, sou o Dr. Luiz Guilherme, sou médico psiquiatra e sou CEO do Instituto Labinas. E hoje eu vou falar das consequências que a pandemia tem trazido para a nossa população e o que de repercussão isso tem causado na saúde mental do brasileiro e também na população mundial de modo geral. Já adianto que tem vários estudos demonstrando alguns quadros psiquiátricos que aumentaram vertiginosamente com o início da pandemia e com a persistência dessa. Mas antes, segue aqui. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e também, se você gostou do vídeo, se você gostar do vídeo até o final, curta, comenta aqui, que aí você vai conseguir também ter respostas a outras dúvidas, outras perguntas que vocês tenham, que eu vou sempre respondendo e a gente vai conversando bastante sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, pensando na pandemia, a pandemia ela trouxe duas características em termos de saúde mental. Ela piorou a saúde mental naquelas pessoas que tiveram Covid, como ela também piorou a saúde mental nas pessoas que não tiveram Covid, mas por conta do lockdown, da pandemia, de todas as dúvidas que ela gerou em torno da mente das pessoas. Eu vou começar dividindo e falar primeiro sobre quem teve Covid, o que de consequência negativa a pandemia trouxe para essas pessoas. A pandemia trouxe, por exemplo, aumento da depressão, do alcoolismo, da insônia, dos transtornos de ansiedade de modo geral e também do estresse pós-traumático, tá? E quem está falando isso? Sou eu que vi isso? Não. Uma grande revista, um grande estudo feito na Inglaterra, que foi publicado numa das maiores revistas do mundo, a Lancet, fez a publicação dizendo que essas doenças elas pioraram muito nas pessoas que tiveram Covid, ou seja, pessoas que já tinham essas doenças tiveram um agravamento delas, como também pessoas que nunca tiveram episódio nenhum começaram a ter esses episódios depois de terem pego o Covid-19. E mais, quanto mais grave o quadro que ela desenvolveu, maior foi o risco dela desenvolver essas doenças. Então, a pessoa que teve um Covid mais leve, que não precisou, por exemplo, ser internada, tinha um risco menor de desenvolver esses quadros. Entretanto, aquela pessoa que teve o Covid mais grave, com necessidade de internação hospitalar, por exemplo, ou aquelas até que foram entubadas, ficaram em UTI, quanto mais grave isso, pior foram as consequências da depressão, da insônia, do alcoolismo. Então, foram características bem descritas. E aí é o que a gente tem visto, as pessoas mais dependentes do álcool, pessoas com estresse pós-traumático, que ficam revivendo os momentos de UTI, os momentos da doença, os momentos da internação, pessoas começaram a ficar sem prazer, deprimidas, desanimadas depois de terem pego. Aqui no consultório eu vejo vários casos de pessoas com ansiedade, desenvolveram crises de pânico depois também do Covid. Algumas, por exemplo, elas relatam que elas começaram a ter falta de ar, e aí começava a ter falta de ar súbita, mesmo muito tempo depois do Covid. E começamos a perceber que não era uma síndrome pós-Covid em termos de pulmonares, era crise de pânico. Vinha com falta de ar, palpitação, suor frio nas mãos, tontura, dores de cabeça. O que demonstra como ter contraído essa doença gera isso. Mas por que o Covid gerou isso na pessoa? Pelo próprio medo de morrer, pelo próprio medo de ter um agravamento do quadro, a luta contra a vida e contra a morte, toda a angústia gerada por estar com o vírus e não saber qual vai ser a consequência disso. Mas também a gente sabe que o vírus ele causa quadros inflamatórios em vários órgãos do nosso corpo, inclusive no cérebro. E essa inflamação é uma das coisas que leva à propensão desses quadros, tá bom? Então, dividindo essa etapa, agora a gente vai para outra. Pessoas que não tiveram Covid, mas que também desenvolveram quadros psiquiátricos. E quais são? O transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, a ansiedade, o alcoolismo e a insônia. Então, esses quatro estavam juntos também em quem teve Covid, mas o toque veio intenso.
Por que o toque também veio? Porque a pessoa começou a ter uma questão de limpeza tão intensa que ela tinha a sensação de que ela estava constantemente contaminada, mas mesmo quando ela não tinha se exposto ao vírus de alguma forma. Então, às vezes, ela ficava em casa e estava o tempo inteiro lavando as mãos, ficava checando, limpando a maçaneta, limpando os utensílios, lavando a louça, lavando excessivamente os plásticos que vinham com os alimentos, os saquinhos plásticos. Então, essa questão ficou tão compulsiva que a pessoa desenvolveu o toque. Pensamentos obsessivos de que ela vai estar com a doença, de que ela vai se contaminar, então isso ficou muito intenso. Além disso, a depressão e todos esses outros quadros, eles vieram também pelo medo de pegar o vírus, por fato de você não sair de casa, ficar restrita no ambiente, algumas pessoas tendo que trabalhar em casa e não conseguiam lidar com o trabalho porque tem criança em casa que não ajuda, que às vezes tinham que também fazer a parte escolar dessa criança, né, na verdade, então as crianças também ficavam sem ir para a escola, então esse adulto tinha que cuidar dos filhos em casa, tinha que começar a ajudar na educação dos filhos, já que várias vezes as escolas não tinham dando tanto esse suporte, não vinham dando tanto esse suporte. Também as relações familiares, então a gente começou a ver o aumento da violência doméstica, brigas entre marido e mulher, porque a convivência muitas vezes ficou muito intensa e alguns sinais de desacordo que antes eram afastados pelo trabalho, hoje em dia ficaram mais intensos. Pessoas que não tinham onde um espaço próprio para trabalhar também começaram a sentir isso. Então, a ansiedade, a depressão começou a vir muito forte nessa população. Nas crianças e nos adolescentes também veio uma sequela da saúde mental, porque eles pararam de ter o convívio social, no momento em que eles estão se conhecendo, estão conhecendo outras pessoas. As atividades físicas tão importantes para toda a sociedade também é uma influência negativa. E finalmente os idosos começaram a ficar mais sozinhos, longe dos filhos, longe dos parentes, também começaram a deprimir por conta desse isolamento, mostrando a importância que o vínculo social tem para a depressão, para a ansiedade também, enquanto a gente precisa, e a gente sabe que o conviver com outras pessoas é essencial para uma boa saúde mental. E o quanto a falta de atividade física também atrapalhou muito. Tanto que a recomendação de atividade física, ela virou importantíssima durante a pandemia, mesmo contendo, de certa forma, o isolamento, fazer em ambientes mais abertos, porque a gente sabe que a atividade física ajuda muito nos quadros de controle da saúde mental, tá bom? Então a gente percebe essas duas situações muito intensas, vigorosas e que vêm acometendo a população e que agora, no final da pandemia, a gente está tendo que lutar contra as sequelas disso tudo. Pessoas que desenvolveram dependência pelo álcool, pessoas que desenvolveram insônia e agora estão tendo que tratar, pessoas com uma depressão que foi agravada ou que começou durante a pandemia e que agora, no término da pandemia, ela está tendo que lidar com isso de alguma forma, e também aquelas pessoas que não tiveram o Covid, mas que estão tendo todas as repercussões disso. Aconteceu com você já teve, por exemplo, o Covid, o que você sentiu em relação à pandemia e o quanto isso está te afetando nesse momento de vida, no término aqui da pandemia, o quanto que isso te fez sofrer e o que você vem sentindo em relação a isso. Você chegou a buscar tratamento, você precisou de algum tipo de tratamento, você tem sentido algum desses sintomas? Comenta aqui, tá bom? E não esquece de se inscrever nos meus canais, nesse canal, se inscreva no Instagram, no TikTok, no Facebook, eu tenho um canal do Telegram chamado Saúde Mental e Bem-Estar também, pode se cadastrar lá, que todo dia tem conteúdo diferente para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.